Ei pessoal, eu sou o Luiz Otávio e sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Bagagem Criativa. Você ainda não é inscrito no canal? Ainda não? Por quê? Eu peço que você se inscreva clicando no botão inscrever-se aqui embaixo, pois só assim você me ajuda a fazer o canal crescer cada vez mais e dar um pouquinho mais de sentido no trabalho desenvolvido aqui pela gente, beleza? Aproveite também para seguir a gente em nossas redes sociais, elas vão estar aparecendo aí na tela para vocês, então vai lá, siga a gente, curta os nossos conteúdos e fique sabendo o que tá rolando aqui no Bagagem Criativa sempre, beleza? E agora sim, vamos falar sobre o nosso convidado ou convidada de hoje. E o nosso entrevistado, ele se denomina como um profissional, aliás, um artista multimídias, pois ele já trabalhou em diversas frentes e pode ser que ele mude de trabalho em outras no futuro. Bom, mas ele é jornalista, poeta e fotógrafo. E ele se dedica à fotografia há 35 anos e especificamente à fotografia publicitária há pelo menos 25 anos. Bom, e como curiosidade, o nosso convidado de hoje, ele não gosta, e não atua justamente em fotografias de eventos, porque a primeira vez onde ele foi fotografar um casamento, ele acabou quase que destruindo a cerimônia, porque ao deixar o filtro da lente rolar, ele tropeçou nas plantas e basicamente destruiu a decoração da igreja. Bom, mas brincadeiras à parte, eu tenho a honra de conversar aqui hoje com o fotógrafo André Sodré. Muito obrigado, Sodré, por estar aqui agora, finalmente no Bagagem Criativa. É uma honra, aliás, você me receber aqui no seu estúdio. É uma honra também receber você. Tava esperando isso. Tava esperando? Então, agora finalmente chegou. Antes, da gente iniciar o nosso bate-papo, eu já adianto que é uma coisa bastante informal, tá? Pode ser... não tem certo, não tem errado, é de improviso mesmo, então pode ficar tranquilo, beleza? Beleza, pô. Então, pra gente iniciar a nossa entrevista, Sodré, eu quero saber... dentre as diferentes artes que você admira, você resolveu se dedicar exclusivamente à fotografia. Aí eu quero saber, como é que se deu isso e quando descobriu essa paixão? Eu descobri essa paixão bem antes, porque na verdade eu sou poeta, não sou fotógrafo. Olha. E eu já fazia poesias, eu sempre gostei da arte, e a poesia e a fotografia são irmãs gêmeas. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Sim. Mais. E como eu fazia poesia, a imagem foi entrando devagarzinho. Um amigo me vendeu uma coleção de como fotografar. Ai, que legal. E junto com o brinde deu uma câmera, uma amadora, bem pequenininha, russa. Eu tinha até pouco tempo, eu perdi a câmera. Aí eu comecei a gostar disso e eu trabalhava em Volta Redonda no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, o IPPU. Aí eu comecei concomitante a fazer o meu estágio lá no IPPU e fotografar. Sim. E acabei gostando. Que legal, você fotografa bem, fotografa meu filho também. Olha que legal, você fotografa bem, fotografa meu filho que eu te pago uma cerveja. Pô, que legal, você fotografa bem, fotografa meu filho que eu te pago uma cerveja e te dou um filme. Opa, olha, se você fotografar, quanto você cobra para fotografar meu filho? E aí começou. Aí virou profissional. Isso fazem 35 anos. Não, profissional, eu fazia até mais, porque profissional mesmo são 35. Isso já deve fazer uns 37, 38 anos. Sodré, desde a minha formação técnica, que eu ouço ouvir falar sobre o seu trabalho aqui na nossa região, principalmente no ramo de fotografia publicitária. E eu quero saber qual que é o seu papel como fotógrafo na hora de trabalhar com cliente ou agência e se existem algumas barreiras nesse tipo de trabalho. Sim, todo trabalho tem uma amolaçãozinha, não seria trabalho, né? Sim. Até no lazer tem amolação, sai pra você passear com um monte de gente, você consegue conciliar os gostos. Mas, você me perguntou... qual que é o seu papel na hora de decidir essas coisas? O papel do fotógrafo, no meu modo de entender, não é só fazer a fotografia. Ele tem que instruir o cliente sobre a imagem que ele está querendo fazer. Da mesma forma que é o papel do publicitário. Papel do publicitário instruir o cliente sobre o produto, o que ele pode fazer de melhor. Não é só simplesmente criar uma propaganda criativa, que é legal. Não, tem que instruir que aquele produto pode ir para tal caminho. E eu fotografo com especialidade em alimentos. Então o cliente às vezes vem com uma ideia. Até mesmo a cliente, que eu digo agência ou direto. Sim. Ele vem com uma ideia e eu tenho a obrigação de alertar sobre isso. Olha, isso não fica bom se você usar com isso. Isso é importante.
tecnicamente falando, mas também filosoficamente falando. Por isso que eu estudo fotografia além da técnica. Sim. Sabe, qual é o procedimento que essa imagem vai criar nas pessoas? O que isso vai levar psicologicamente a pessoa a acreditar? Vai vender o produto? Eu não vou citar exemplos aqui que não vale a pena, mas vai vender o produto fazendo isso? Não, às vezes uma coisa que a pessoa nem, que o cliente não imaginou, e aquilo, fazer uma fotografia um pouco diferente do padrão que está estabelecido, vai vender mais. Então esse é o papel do fotógrafo. O fotógrafo não é só o apertador de botão, né? O fotógrafo não é só o cara que opera uma câmera. O fotógrafo é o cara que pensa a imagem para poder ter uma solução para o cliente. A sua continuação da sua pergunta foi se existiam barreiras. As barreiras que existem, que eu acho que acontece, sobretudo aqui na região, é cultural. Ah, sim. Para que você possa admirar um bom trabalho, um trabalho de qualidade, você tem que ter referências. Sim. Num país como o nosso, em que, até se eu não me engano, foi considerado o 5º país mais ignorante do mundo. Coisa triste ouvir isso. Nossa, não dá para acreditar nisso, mas talvez seja verdade, haja vista o que as pessoas têm feito hoje em dia, as proposições que tomam, atitudes que tomam em relação a diversas coisas. E quanto mais cultura você tem, mais referências você tem, melhor fica o seu trabalho. Sim. Então, se você faz algum trabalho um pouco além do que deveria ser, do que o padrão, se uma pessoa não tem referências, ela não vai achar aquilo bonito, ela vai querer uma referência que ela já sempre vê de uma emissora de de uma emissora de televisão, o corte de cabelo, a roupa que se usa, enfim, as pessoas querem essas referências padronizadas. E a referência padronizada, ela é curta, ela é pequena, né? Ela não expande, ela não cria. E isso talvez a maior barreira é quando você tem que apresentar um trabalho com uma referência, uma bagagem referencial grande, que você compra livro, estuda, viaja, vê, lê, e você apresenta aquilo, a pessoa está ainda pensando numa coisa com pouca referência, muito padronizada. Talvez essa seja a maior barreira. Apesar das imagens registradas pela câmera serem belíssimas, poucas pessoas sabem sobre as dificuldades que o profissional de fotografia se submete para conseguir aqueles resultados incríveis. Agora, Sodré, eu quero saber, qual foi o maior desafio que você já teve durante um trabalho, e se ele valeu a pena, e se também você já teve aquele job com grande dificuldade e que o resultado não foi nada daquilo que você imaginava? Tem muitos e muitos e muitos casos. Existe... Quando eu fotografava com câmera de médio formato, 6x7, eu arrumei um cliente que era uma catuaba. Sim. Catuaba medieval. E foi fotografar o produto. E eu fotografei, era cromo, não era digital, que você, como um game. Apagou, faz de novo, apagou. Não, era cromo. Eram 10 chances e você tinha até mais, mas sabe, eu usava até um Polaroid para conferir, mas... E aquilo, eu fiz uma fotografia muito especializada, com vários cliques. Um clique para a luz de fundo, um clique para o produto, um clique para uma vela que era acesa. Fiz um cenário medieval com um castelo. Enfim, fiz uma coisa maravilhosa para a catuaba medieval. Geralmente essas catuabas tinham um desenho de um homem muito viril abraçando uma mulher, sabe? Era divertido, parece aquelas capas de Sabrina, essas revistas de amor. Então eu fiz essa fotografia, foi um trabalho louco, extremamente técnico, com 2 assistentes para a hora certa ou a medição perfeita de luz. E o resultado ficou legal, só que o produto, cara, o produto era muito estranho. O produto era uma garrafa de plástico com aquele desenho. Então, o resultado... Eu sempre botei essa fotografia em portfólio, parei há pouco tempo, que eu amava pelo trabalho. E, geralmente, os filhos que dão mais trabalho são aqueles que a gente ama mais. Sim, sim. Né? Você tem mais dificuldade. Então, aquilo me deu muito, muito trabalho, mas o resultado, para mim, era legal. Mas, no final das contas, para a exibição e para o público, não era tanto. Sodré, quais são as dicas que você tem para quem nos assiste de casa e se você tem aquele conselho que não pode faltar na hora de fazer um job? Eu posso também falar dicas durante o seu programa inteiro, mas eu sou professor. Exato. Mas dicas, uma que eu vou dizer é o seguinte, não fotografa muito. Não, fotografe muito para treinar, mas não para entregar para o seu cliente.
Entregue poucas fotografias. Porque, veja bem, como eu sempre digo, a fotografia é um trabalho totalmente intelectual que sai do seu espírito para o seu racional para virar uma apresentação a um cliente. Então é um filho. Cada cliquezinho que você faz é sua personalidade, suas referências, sua cultura, sua visão de mundo para entregar a um cliente um filho. Você não vai entregar um monte de filhos e perder o controle sobre eles. Então, quanto menos fotos você entregar, mais satisfeito o cliente talvez vá ficar. Ah, eu vou te entregar 700 fotos. Caramba, 700 fotos. Por que você não entrega 10? Se escolhe 10. Que editar é isso. Editar é escolher um filho que você vai mostrar. E sempre tem uma diferença entre um clique e o outro. Um é melhor, outro é pior. A vulgarização da imagem não está nos aparelhos que surgiram. Não está na facilidade de obter uma câmera. A vulgarização está na quantidade de imagens que as pessoas produzem para, às vezes, usar uma. Então a grande dica é o seguinte: fotografe pouco, valorize imensamente cada um dos seus cliques, porque esses cliques são seus filhos, são tua alma que está indo junto, ao contrário do que os índios pensam, que a fotografia rouba a alma. Não, o fotógrafo deixa a sua alma em cada clique. É importante lembrar disso. E agora, Sodré, chegamos à nossa pergunta final. O que eu quero saber de você é, com grande experiência no mercado e tendo desenvolvido grandes trabalhos em sua carreira, imagino que você já tenha parado para refletir um pouquinho sobre as mudanças ocorridas no seu trabalho. E se caso não tenha feito, eu convido você a refletir agora. Você já atingiu o resultado que você almejava no início da sua carreira? E como você se mantém sempre treinado para acompanhar o mercado atual? Então, eu acho que ninguém que você entrevista irá responder que chegou ao final. É impossível chegar ao final. A fotografia ela é infindável. Eu nunca consegui alcançar o resultado, até porque eu não tinha esse resultado quando comecei. Entendi. Eu não sabia qual é o final, onde que ia dar isso. As coisas foram indo e como passou rápido, sabe? Então, mas eu acho que eu cheguei num patamar legal de fotografia. Eu criei um estilo e isso é muito importante. Sim. Uma das coisas também, uma dica que eu posso dar é o seguinte: procura um estilo. Passe a vida procurando um estilo. Eu estou passando a minha vida procurando esse estilo, mas hoje eu olho minhas fotografias, elas se parecem. Elas têm uma linguagem minha única. E isso é muito interessante. Então talvez eu tenha alcançado esse objetivo. Para se manter atualizado, é você estar plugado com o que está acontecendo. Não precisa exagerar, nada. Mas você saber o que está acontecendo no momento, qual o problema político, social do país que você vive, ficar antenado para o que acontece no momento, sobretudo agora, na época de eleição perigosíssima, de elegermos pessoas que podem destruir ainda mais todo esse sonho e esperança que as pessoas têm com um país melhor. Então, ficar antenado ao que está acontecendo no meio, sobretudo na fotografia, o meio eletrônico, eletroeletrônico, o digital, enfim. Mas, sobretudo, leia. Eu não estou dizendo para ler só fotografias, não. Material de fotografia, não. Leia poesia. Veja livros de arte, vá visitar museus. Comece a ver quem são os artistas da agora, quem está fazendo um trabalho bacana. Não precisa lembrar o nome, até porque eu também não lembro de nada, mas veja as referências sobre arte, referências sobre... Quando olhar para as coisas, olhe a luz das coisas, olhe como que está funcionando, como que é um objeto em vários tipos de iluminação, e isso muda. O digital é a mesmíssima coisa que a fotografia de filme. O que muda é o sensor praticamente, algumas coisinhas, mas o sensor que mudou, a captura é a mesma, é diafragma, vibrador, é ISO, é a mesma coisa, sabe? Então essa técnica, ela já está passada. Essa técnica acabou, essa técnica digital faz, o celular faz. É mais importante, mais uma vez, o conteúdo. Então tem essas referências e eu faço isso. Eu leio muito, se você olhar aqui, tem uma estante com dezenas de livros e eu gasto mais dinheiro com livros e café, que eu adoro, né? com roupa, com carro, eu nem gasto. Mas com as coisas e viagens, que é super importante você conhecer os lugares, e se referenciar através disso. Legal.
Então, muito obrigado, Sodré, por estar aqui no Bagagem Criativa. Foi muito legal te conhecer pessoalmente, de fato, conversar com você, conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho, as suas dicas, enfim, a sua história mesmo. Muito obrigado. Obrigado de você, é uma honra. Obrigado. E agora, pessoal, se você gostou da minha entrevista com o Sodré, comente aqui embaixo o que você mais gostou nessa entrevista. Aproveite para deixar o seu like nesse vídeo, pois assim você faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? E também siga a gente em nossas redes sociais. Até semana que vem com um quadro de indicações do Sodré e mais uma entrevista aqui no Bagagem Criativa. Tchau, tchau!